Você já percebeu alguma mudança sutil na saúde de um ente querido, mas não deu tanta atenção porque parecia algo pequeno? Muitas pessoas acreditam que, quando um idoso falece, isso acontece de forma repentina, sem qualquer aviso prévio. No entanto, a realidade é bem diferente. O corpo humano geralmente começa a emitir sinais discretos, quase imperceptíveis, que podem aparecer meses ou até um ano antes de um evento fatal. Infelizmente, esses sinais muitas vezes são ignorados ou confundidos com o processo natural de envelhecimento. Pequenas alterações no comportamento, no nível de energia ou até na aparência podem ser indícios de que algo mais sério está acontecendo. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando finalmente percebemos que a situação é crítica, pode ser tarde demais para agir de forma preventiva ou garantir que aquela pessoa tenha o suporte adequado. Muitas famílias acabam não tendo tempo de se preparar emocionalmente ou até mesmo de organizar medidas essenciais, como cuidados médicos específicos, suporte psicológico ou até a criação de memórias significativas ao lado desse ente querido. Por isso, estar atento a qualquer mudança, mesmo que pareça insignificante, pode fazer toda a diferença na qualidade de vida da pessoa e até no tempo que ela tem ao seu lado. Estar presente e oferecer apoio emocional a um ente querido nos momentos em que ele mais precisa é um dos gestos mais valiosos que podemos fazer. Neste vídeo, vamos explorar 5 sinais cruciais que costumam surgir cerca de um ano antes da morte de uma pessoa idosa. Talvez você já tenha notado algumas dessas mudanças sutis, mas não lhes deu tanta importância. Outras podem parecer inofensivas à primeira vista, mas na realidade indicam um declínio progressivo e profundo na saúde. Compreender esses sinais com antecedência permite não apenas adaptar os cuidados necessários, mas também criar lembranças inesquecíveis e garantir que essa pessoa passe seus últimos momentos com dignidade e conforto. Quando sabemos o que está por vir, a perda se torna menos impactante e conseguimos nos preparar emocional, prática e espiritualmente para esse momento. Isso nos dá a oportunidade de tornar cada dia significativo, focando no que realmente importa: a conexão, a gentileza e o amor. Então, fique comigo até o final deste vídeo, pois essas 5 informações podem mudar completamente a maneira como você enfrenta essa fase da vida de alguém querido. Vamos direto ao primeiro sinal: a perda de peso involuntária. Esse é um dos indícios mais evidentes de que o corpo está passando por uma transformação significativa. No início, pode parecer algo discreto. Uma calça que fica mais folgada, um cinto que precisa ser apertado com mais frequência, ou até uma mudança no apetite, como um desinteresse repentino pela comida. Muitas famílias tendem a minimizar essas alterações, atribuindo-as ao processo natural de envelhecimento. No entanto, quando uma pessoa começa a emagrecer sem nenhum esforço para isso, esse pode ser um alerta importante de que sua saúde está se deteriorando. Mas por que isso acontece? Com o avançar da idade, o organismo pode encontrar dificuldades para absorver nutrientes de maneira eficiente, levando à redução da massa muscular e ao enfraquecimento geral do corpo. Embora seja normal perder um pouco de peso ao longo dos anos, um emagrecimento acelerado ou significativo pode indicar problemas mais sérios, como disfunções no sistema digestivo, metabolismo mais lento ou até mesmo a progressão de uma doença subjacente. Além disso, essa perda de massa muscular tem um efeito cascata na saúde geral. Aumenta o risco de quedas, reduz a imunidade e torna o corpo mais vulnerável a infecções. Outro fator preocupante é a perda de apetite. À medida que o organismo se prepara para as fases finais da vida, o interesse pela comida pode diminuir drasticamente.
A pessoa pode começar a reclamar que os alimentos perderam o sabor, que se sente cheia rapidamente ou simplesmente não sente mais vontade de comer. Muitas famílias tentam incentivar a alimentação oferecendo pratos favoritos, temperos mais marcantes ou até refeições mais nutritivas e calóricas, mas a resposta geralmente é a mesma, apenas algumas mordidas e uma sensação de saciedade precoce. Isso não é teimosia ou resistência, mas sim o corpo respondendo às mudanças internas que estão ocorrendo. Além disso, a perda de peso pode estar associada a diversas condições médicas subjacentes. Doenças como câncer, insuficiência cardíaca avançada, problemas renais ou até transtornos cognitivos como Alzheimer e demência podem desencadear esse emagrecimento progressivo. Distúrbios emocionais, como depressão e confusão mental, também podem afetar diretamente os hábitos alimentares, tornando a ingestão de alimentos cada vez menor. E à medida que o peso continua a cair, mesmo com tentativas de oferecer refeições mais calóricas ou suplementos nutricionais, muitas vezes isso indica que o corpo está seguindo um processo natural e forçar a alimentação pode não ser a melhor solução. Em alguns casos, garantir conforto e manter uma boa hidratação se torna mais importante do que insistir em grandes refeições. Se você notar que seu ente querido está perdendo peso e que suas roupas estão ficando mais largas, preste atenção. Esse pode ser um sinal claro de que ele está entrando em uma nova fase da vida. Com essa consciência, é possível focar nos cuidados de suporte e proporcionar uma transição mais tranquila, garantindo que essa pessoa receba todo o carinho e a atenção de que precisa. Quando uma pessoa idosa começa a perder peso sem explicação, muitas vezes a melhor abordagem não é insistir para que ela recupere os quilos perdidos, mas sim focar no conforto. A textura dos alimentos, a facilidade de mastigação e o prazer ao comer se tornam mais importantes do que simplesmente tentar restaurar a força e o peso que já foram perdidos. O bem-estar emocional ligado à alimentação também deve ser levado em consideração, pois, nessa fase da vida, comer deixa de ser apenas uma necessidade fisiológica e passa a estar diretamente conectado ao conforto e à qualidade de vida. Outro sinal extremamente revelador de que a saúde de um idoso pode estar entrando em declínio é a fadiga intensa e persistente. Mas não estamos falando daquele cansaço comum que melhora depois de uma boa noite de sono. Essa exaustão é profunda, constante e não desaparece, por mais que a pessoa descanse. Há atividades rotineiras que antes passavam despercebidas, como atravessar um cômodo da casa, vestir uma roupa ou até mesmo manter uma conversa por alguns minutos, podem se tornar tarefas exaustivas. Mas por que isso acontece? Com o tempo, os órgãos vitais começam a perder eficiência e o corpo passa a racionar sua energia para manter apenas as funções essenciais à sobrevivência. O coração pode não estar bombeando sangue com a mesma força. A circulação fica mais lenta e os músculos recebem cada vez menos oxigênio e nutrientes. Como resultado, o metabolismo desacelera drasticamente, reduzindo a energia disponível para as tarefas diárias. Para a pessoa idosa, isso se traduz em períodos mais longos de sono, necessidade de sonecas frequentes e uma sensação constante de falta de ar, mesmo ao realizar atividades simples. É importante notar que essa fadiga extrema pode variar de um dia para o outro. Em certos momentos, seu ente querido pode parecer mais desperto e disposto, e no dia seguinte pode não conseguir sair da cama. O descanso, por melhor que seja, não traz alívio significativo. Além do impacto físico, essa exaustão pode ser emocionalmente angustiante para alguém que, no passado, foi ativo e independente. Por isso,
É comum que a pessoa se afaste de eventos sociais, evite ligações telefônicas e abandone hobbies que antes traziam prazer simplesmente porque não tem mais energia para se engajar nessas atividades. Então, como você pode ajudar? Em vez de insistir para que seu ente querido se mantenha ativo a todo custo, reconheça e respeite suas limitações. Criar uma rotina mais tranquila e menos exigente pode fazer toda a diferença. Ofereça ajuda em tarefas do dia a dia, como fazer compras ou preparar refeições, e evite qualquer comentário que possa fazê-lo sentir-se culpado por precisar de mais descanso. Aceitar essa nova realidade pode reduzir o estresse e permitir que essa pessoa direcione sua pouca energia para momentos que realmente importam, como uma conversa tranquila ou simplesmente sentir o calor do sol ao ar livre. Trabalhar com a fadiga e não contra ela é uma forma de preservar tanto a dignidade quanto a paz de espírito nessa fase da vida. Se você está acompanhando até aqui e acha essas informações valiosas, deixe um comentário com o número 2 aqui embaixo. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e ativar as notificações. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos reflexivos e informativos. Agora, vamos para o terceiro sinal: o aumento da confusão mental e do isolamento social. À medida que uma pessoa idosa se aproxima dos estágios finais da vida, mudanças na clareza mental e no comportamento social podem se tornar evidentes. Alguém que antes era comunicativo e cheio de histórias pode, de repente, começar a perder o fio da meada ao contar algo, esquecer nomes de amigos próximos ou até mesmo se perder em lugares que sempre foram familiares. Em alguns casos, a pessoa passa a repetir as mesmas histórias várias vezes ao longo do dia, ou tem dificuldade para acompanhar uma conversa simples, perdendo-se nos detalhes e nos tópicos abordados. Mas por que isso acontece? O cérebro, assim como o resto do corpo, depende de um fluxo sanguíneo constante e eficiente para funcionar corretamente. Com o envelhecimento e o enfraquecimento dos sistemas vitais, esse suprimento de oxigênio e nutrientes pode ser comprometido, afetando diretamente a capacidade cognitiva. Vamos entender melhor esse processo no próximo trecho. O cérebro humano depende de um suprimento constante de oxigênio para funcionar de maneira eficaz. Quando a circulação começa a desacelerar e a quantidade de oxigênio disponível diminui, as capacidades cognitivas podem ser afetadas de forma sutil no início, mas progressivamente se tornam mais evidentes. Pequenos lapsos de memória podem surgir, como confundir o dia da semana, trocar nomes de pessoas próximas ou perder a noção do tempo. Com o passar dos meses, esses episódios de confusão podem se tornar mais intensos, levando a uma desorientação mais severa. Além disso, essa dificuldade cognitiva muitas vezes resulta em um comportamento mais introspectivo. Pessoas idosas que estão passando por essa fase podem sentir-se sobrecarregadas em ambientes muito barulhentos ou em meio a conversas agitadas, optando por momentos de silêncio e isolamento. Isso não significa que perderam o interesse ou que não se importam, mas com o que acontece ao seu redor. Na verdade, pode ser um reflexo de um cansaço mental e emocional que as impede de interagir da mesma forma que antes. Outro ponto importante é que essas mudanças podem vir acompanhadas de oscilações de humor. Seu ente querido pode alternar entre momentos de ansiedade intensa e outros de uma calma quase desconcertante. Isso acontece porque, à medida que o corpo desacelera, a química do cérebro também se altera, afetando emoções e comportamentos de maneira imprevisível. Para familiares e amigos, ver um ente querido passando por esse tipo de transformação pode ser doloroso, especialmente quando o declínio mental acontece antes da fragilidade física se tornar evidente.
Mas o que você pode fazer para ajudá-lo? A chave está na paciência e na empatia. Se a pessoa repetir histórias diversas vezes ao longo do dia, tente ouvi-las como se fosse a primeira vez, evitando correções bruscas ou demonstrações de impaciência. Caso pareça confusa ou perdida em uma conversa, fale de forma pausada e clara, sem pressioná-la a acompanhar o ritmo normal das interações. Muitas vezes, a simples presença de alguém que transmite tranquilidade e carinho já é suficiente para proporcionar conforto. É essencial lembrar que essa confusão e esse isolamento não são sinais de indiferença ou desinteresse, mas sim parte natural do processo de transição do corpo. Ajustando suas expectativas e a maneira como interage com essa pessoa, você pode criar um ambiente acolhedor e seguro, onde ela se sinta compreendida e protegida, mesmo que sua percepção da realidade esteja mudando. Agora, vamos ao quarto sinal: o aumento das infecções e a cicatrização lenta. Conforme o corpo envelhece e seu sistema de defesa se enfraquece, é comum notar um crescimento na frequência de infecções, que podem variar desde infecções urinárias recorrentes até feridas que demoram a cicatrizar. Aqueles resfriados simples que antes passavam em poucos dias, agora podem se arrastar por semanas ou até meses. Da mesma forma, pequenos cortes ou machucados podem permanecer abertos por muito tempo, tornando-se porta de entrada para infecções mais graves. Mas, por que isso acontece? O sistema imunológico depende de uma circulação sanguínea eficiente para distribuir as células de defesa do corpo, combatendo vírus e bactérias antes que causem problemas sérios. No entanto, quando a circulação se torna mais lenta e os órgãos vitais começam a perder eficiência, a resposta imunológica se enfraquece. Doenças crônicas, como diabetes, insuficiência renal e problemas cardíacos, também podem sobrecarregar ainda mais esse sistema, tornando o corpo mais vulnerável a infecções constantes. Um ciclo perigoso pode se formar. Muitas pessoas idosas passam a ter infecções repetidas, como pneumonias frequentes ou infecções urinárias que parecem nunca desaparecer. Os antibióticos podem perder a eficácia com o tempo, ou o próprio organismo já não é forte o suficiente para se recuperar totalmente antes que outra infecção se instale. Se você percebe esse padrão em um ente querido, é um sinal claro de que o corpo está tendo dificuldades para manter seus mecanismos naturais de defesa. Outro indício preocupante é a dificuldade na cicatrização de feridas. Quando cortes, arranhões ou hematomas levam semanas para melhorar. Isso indica que a circulação sanguínea não está fornecendo oxigênio e nutrientes suficientes para reparar os tecidos danificados. Como resultado, essas feridas abertas se tornam ainda mais propensas a infecções, criando um risco adicional à saúde da pessoa. Então, como você pode ajudar? O foco principal deve ser o conforto e a prevenção. Manter a pele hidratada, limpa e protegida pode reduzir o risco de feridas e infecções. Pequenos hábitos, como a higienização frequente das mãos e o cuidado bucal adequado, também podem fazer uma grande diferença na redução do risco de novas infecções. Além disso, se seu ente querido está passando por infecções repetitivas, é importante considerar se tratamentos agressivos, como antibióticos fortes em sequência, ainda são a melhor abordagem. Em alguns casos, optar por um cuidado paliativo, que prioriza o alívio dos sintomas e a qualidade de vida, pode ser uma escolha mais sensata do que insistir em tratamentos que trazem mais desconforto do que benefícios. É difícil ver alguém que amamos passando por infecções constantes e um declínio na capacidade de recuperação. Mas compreender esse processo pode ajudá-lo a oferecer apoio de maneira mais eficaz. No próximo segmento, falaremos sobre o quinto e último sinal que pode indicar que uma pessoa idosa
está se aproximando dos estágios finais da vida. Fique comigo. Com o passar do tempo, é natural que o corpo humano sofra um desgaste gradual. Se você tem percebido certos sinais nesse processo, é um indicativo de que chegou o momento de adotar estratégias focadas no alívio dos sintomas, no gerenciamento da dor e, acima de tudo, na oferta de presença e conforto. Embora ainda seja possível combater algumas infecções quando surgem, é essencial compreender que, à medida que o corpo se aproxima das fases finais da vida, a recuperação plena se torna cada vez menos provável. Essa é uma realidade difícil de encarar, mas aceitar essa transição pode ajudar tanto o paciente quanto seus familiares a enfrentarem esse momento com mais serenidade e compreensão. Se você está acompanhando até aqui e considera essas informações valiosas, escreva o número 4 nos comentários. Isso nos ajuda a entender que esse conteúdo está sendo útil para você. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos que são especialmente preparados para apoiar cuidadores e famílias em momentos tão delicados. Agora vamos seguir para o próximo ponto essencial dessa conversa. Entre os sinais mais evidentes e por vezes preocupantes de que o ciclo da vida está se aproximando do fim, estão as mudanças na respiração e na circulação sanguínea. Muitas pessoas notam que o padrão respiratório do seu ente querido começa a se alterar de forma significativa. A respiração pode se tornar mais superficial, mais lenta ou apresentar ritmos irregulares. Em alguns casos, é possível perceber momentos de aceleração, seguidos de pausas e, logo depois, uma desaceleração. Esse comportamento pode ser desconcertante para quem observa, pois parece imprevisível e diferente do que estamos acostumados a ver ao longo da vida. Existe um padrão respiratório específico, conhecido como respiração de Cheyne-Stokes, que se caracteriza por ciclos alternados entre inspirações rápidas e profundas e períodos de completa ausência de respiração. Esse fenômeno ocorre porque o cérebro já não está regulando a respiração da mesma forma, e isso pode ser um indicativo de que o corpo está reduzindo suas funções vitais. Além da respiração, a circulação sanguínea também pode apresentar sinais de enfraquecimento. Com o coração bombeando o sangue de maneira menos eficiente, algumas partes do corpo começam a sentir os efeitos dessa redução. As mãos, os pés, a ponta do nariz e as orelhas podem se tornar frias ao toque, chegando até mesmo a ficar geladas. A pele nessas regiões pode perder a coloração natural, adquirindo um tom pálido ou até mesmo azulado. Esse fenômeno ocorre porque o organismo começa a priorizar o envio de oxigênio e nutrientes para os órgãos essenciais, deixando as extremidades em segundo plano. A dificuldade para respirar pode se tornar um desafio constante, mesmo quando a pessoa está apenas sentada ou conversando por poucos instantes. Você pode notar que ela precisa fazer pausas no meio das frases para recuperar o fôlego ou que cada vez mais passa a respirar predominantemente pela boca. Se houver acúmulo de líquido nos pulmões, um som característico pode ser percebido como um ruído úmido e crepitante, indicando que o sistema respiratório já não consegue eliminar secreções como antes. Esse som, conhecido popularmente como estertor da morte, pode ser um dos sinais de que a função pulmonar está comprometida. Essas alterações podem surgir de forma intermitente, mas com o tempo tendem a se tornar mais pronunciadas. Em alguns casos mais graves, deitar-se pode deixar de ser uma opção confortável, levando o paciente a preferir se apoiar em almofadas ou permanecer sentado em uma poltrona reclinável para facilitar a respiração.
para os familiares e cuidadores. Presenciar essas mudanças pode ser emocionalmente doloroso e gerar um instinto natural de querer ajudar, seja tentando ajustar a posição da pessoa ou encorajando-a a respirar mais fundo. No entanto, é fundamental compreender que o mais importante nesse momento é oferecer conforto, sem forçar esforços que podem gerar ainda mais desconforto. Pequenos cuidados podem fazer uma grande diferença para aliviar a sensação de falta de ar. Um ventilador posicionado suavemente para fornecer uma leve brisa, um pano frio repousado na testa ou até mesmo o uso de um umidificador podem contribuir para tornar a respiração um pouco mais fácil. Além disso, fique atento a manchas na pele, como áreas arroxeadas ou com tonalidade manchada, especialmente nas mãos e nos pés. Esses sinais podem indicar que a oxigenação do corpo está cada vez mais comprometida. Nessa fase, a maior demonstração de carinho que você pode oferecer ao seu ente querido não vem de intervenções médicas agressivas, mas sim da sua presença, do seu apoio emocional e da criação de um ambiente tranquilo e acolhedor. O toque gentil, palavras suaves e um espaço sereno podem transmitir uma sensação de segurança e paz. Afinal, nesse momento, o que mais importa é garantir que a pessoa esteja cercada de amor e conforto. Durante as últimas horas ou dias de vida de uma pessoa, a presença de certos sinais pode ser um indicativo de que o corpo está se aproximando de sua fase final. Agora que discutimos essas mudanças, vamos refletir sobre o que elas significam e como podemos lidar com isso da maneira mais compassiva possível. Ao longo deste vídeo, exploramos 5 sinais cruciais que podem surgir no último ano de vida de um ente querido. Esses sinais incluem perda de peso significativa, fadiga extrema e fraqueza acentuada, maior confusão ou isolamento emocional, infecções frequentes e uma recuperação mais lenta, e mudanças notáveis nos padrões respiratórios e circulatórios. Embora esses sintomas possam aparecer de forma variada, tanto em ordem quanto na intensidade, quando se tornam persistentes ou se agravam, são fortes indicadores de que o corpo está se aproximando de sua fase final. Ver esses sinais se manifestarem em um ente querido nunca é uma experiência fácil, e é completamente natural sentir o impulso de lutar contra isso, tentando forçar uma recuperação, incentivando a alimentação ou buscando formas de manter o ritmo de vida anterior. No entanto, chega um ponto em que a aceitação se torna o maior presente que você pode oferecer. Nesse estágio, o mais importante não é a luta pela recuperação, mas sim priorizar a qualidade de vida, o conforto e as conexões sinceras. Isso pode se traduzir em pequenas refeições mais leves, incentivar momentos de descanso sempre que necessário e permitir que o paciente ditue o seu próprio ritmo. Acompanhar em silêncio, com um toque suave ou simplesmente segurando a mão enquanto adormece, pode ser uma forma simples, mas profundamente significativa de apoio. Saber identificar essas mudanças não significa que você deve viver com medo ou apreensão. Na verdade, estar ciente desses sinais é um verdadeiro presente. Quando você detecta essas mudanças a tempo, pode agir com mais clareza, buscar orientação médica sobre cuidados paliativos e ainda resolver questões legais e financeiras, sem a pressão de uma crise inesperada. Isso permite que você proporcione ao seu ente querido o respeito, carinho e amor que ele merece, e ainda aproveite o tempo para compartilhar memórias importantes, conversas sinceras ou fotos que farão com que as lembranças sejam ainda mais valiosas no futuro. É completamente natural que você sinta tristeza, estresse ou até mesmo negação ao perceber esses sinais em alguém querido. Saiba que você não está sozinho nessa jornada emocional.
Muitas famílias passaram por esse mesmo caminho e com compaixão, disponibilidade e adaptação, é possível criar momentos de grande ternura e sinceridade. Lembre-se de que, no meio da dor, sempre há a possibilidade de oferecer apoio e carinho genuíno, algo que será lembrado com gratidão. Se você se encontra nesse momento, procure pessoas que possam oferecer apoio durante o luto e além dele. A participação ativa de familiares e amigos pode trazer uma sensação de acolhimento. Agradeço por ter dedicado um tempo para assistir a este vídeo e espero que essas informações ajudem a atravessar esse período delicado com mais compreensão e menos sofrimento. Caso você tenha achado esse vídeo útil, curta, se inscreva no canal e compartilhe com aqueles que podem se beneficiar desse conteúdo. Se sentir confortável, compartilhe também suas experiências nos comentários. Sua participação não só ajuda outras pessoas a se sentirem menos sozinhas, mas também nos permite continuar oferecendo informações que fazem a diferença. E lembre-se, embora o fim da vida seja um dos momentos mais difíceis, o conhecimento e a empatia podem proporcionar o melhor cuidado e consolo quando mais é necessário. Cuide de você e de quem você ama. Aproveite cada momento, até mesmo os mais silenciosos. Até o próximo vídeo e que você e seus entes queridos encontrem paz e conforto nesta jornada.